E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo de forças hidrostáticas agindo em superfícies submersas. Para determinarmos, portanto, a força hidrostática total que age na superfície, precisamos obter a intensidade da força, a sua direção e o sentido de atuação. Imagine, portanto, uma superfície qualquer submersa. Como o líquido se encontra em equilíbrio estático, não atuam na superfície forças cisalhantes. Atuam apenas forças hidrostáticas na direção normal a qualquer elemento infinitesimal de área dA. Para compreendermos melhor este fato, observe a figura ilustrada no quadro. Aqui nós temos um líquido em equilíbrio estático de massa específica ρ em um local onde a pressão atmosférica, ou se você preferir, pressão ambiente, vale P0. E a aceleração da gravidade é representada por g. Vamos agora compreender o nosso sistema de coordenadas. A origem do sistema coincide com a superfície livre do líquido, estando o eixo y orientado nessa direção e sentido. O eixo x fura perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos, e o eixo z se orienta nessa direção e sentido. Muito bem? Ao delimitarmos nessa superfície um elemento infinitesimal de área dA, atua nesse elemento uma força infinitesimal representada por dF. Observe, portanto, que esta figura representa uma vista lateral, uma vista de lado. Aqui nós temos um corte transversal da superfície submersa em questão e, portanto, ao delimitar na superfície um elemento infinitesimal de área dA, veremos que nessa área atua a força infinitesimal representada por dF. Muito bem? Perceba ainda que, ao delimitar o elemento de área dA, fica definida uma profundidade h conforme eu ilustro no quadro. Note ainda que o eixo y forma um ângulo θ com a superfície livre do líquido. Portanto, aqui nós temos uma vista lateral, uma vista de lado. Quando você se posiciona, portanto, em relação a essa figura desta forma, você estará observando a superfície submersa de forma qualquer, localizada exatamente no plano XY. Aqui eu ilustro, de forma correspondente, o elemento infinitesimal de área dA, localizado no plano XY, no ponto de coordenadas XY. Perceba ainda as dimensões desse elemento infinitesimal. Nós temos dx e dy, de forma que dA seja dado por dx vezes dy. Muito bem? Então observe no quadro mais uma vez as figuras ilustradas. Para obtermos, portanto, a força hidrostática total que age nessa superfície submersa, precisamos somar todas as contribuições infinitesimais dF, fazendo a varredura de toda a área da superfície em questão. Para fazer isso, eu vou recorrer à seguinte expressão. Então vamos lá. A contribuição infinitesimal dF no elemento infinitesimal de área dA é igual à pressão no ponto em questão vezes dA. Muito bem? Sendo assim, nós vamos obter que a pressão absoluta P é dada pela pressão ambiente P0 mais a massa específica do líquido vezes o módulo da aceleração da gravidade local vezes a profundidade h. Muito bem? Tudo isso multiplicando dx dy. Sendo assim, dF fica dado por, então nós temos P0 mais ρ vezes g vezes. Observe agora esse triângulo retângulo que eu ilustro no quadro. O seno do ângulo θ é dado pelo cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é justamente h. E a hipotenusa é justamente a coordenada y de posição do elemento infinitesimal de área dA. Portanto, eu posso substituir naquela expressão h por y seno θ. Portanto, h é igual a y seno θ. Muito bem? Tudo isso multiplicando dx dy. Então, observe até aqui a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado.
Vamos agora somar todas as contribuições infinitesimais. A força hidrostática total, que age na superfície submersa, representada por F, é igual à soma de todas as contribuições infinitesimais. Portanto, nós temos a integral de P0 mais ρ g y seno de θ dx dy. Muito bem. Logo, a força hidrostática total F fica dada por... Então, agora nós temos a integral de P0 dx dy, ou seja, a integral de P0 dA, mais a integral de ρ gy seno de θ dx dy. Muito bem. Sendo assim, a força hidrostática total é igual. P0 é a pressão ambiente, que permanece constante. Portanto, nós temos P0 vezes a integral de dA, que é simplesmente a área da superfície em questão. Mas, observe agora o seguinte, ρ, g e o seno de θ permanecem constantes, portanto, eu posso retirá-los da integração. Então, nós temos ρ vezes g vezes o seno de θ, que multiplica a integral de y dx dy, ou seja, a integral de y dA. Observe agora o seguinte, a integral de y dA é dada por yc vezes a área A. YC representa a coordenada de posição y do centroide de área A. Portanto, a força hidrostática total é dada por P0 vezes a área A mais ρ g seno de θ vezes yc vezes A. Muito bem. Logo, a força hidrostática total é igual. Eu vou colocar aqui a área em evidência. Portanto, nós temos P0 mais ρ vezes g vezes. Perceba que yc vezes o seno de θ eu vou substituir por HC. Muito bem. Tudo isso vezes a área A. Agora, o termo que aparece entre parênteses eu vou representar por PC. PC representa a pressão absoluta exercida pelo líquido na posição do centroide de área A. Portanto, PC é igual a P0 mais ρ g vezes o H do centroide. Muito bem? Consequentemente, a força hidrostática total, que atua na direção normal à superfície submersa, é dada pela pressão na posição do centroide de área A vezes a área em questão. Muito bem? Aqui eu não posso deixar de reforçar o seguinte fato. Essa é uma forma de calcular a força hidrostática total que age na superfície submersa. Você pode ainda recorrer ao método da integração direta. Ele se encontra no início desse raciocínio. Perceba que eu posso também calcular a força hidrostática total, a sua intensidade, fazendo simplesmente a integral de P dA. Muito bem? Observe no quadro, portanto, as expressões obtidas e todo o cálculo realizado até aqui. Aqui é importante destacar que, se a pressão ambiente estiver agindo do outro lado da superfície submersa, o seu efeito deve ser cancelado no cálculo anterior. E neste caso, a pressão no centroide de área A deixa de ser a pressão absoluta e passa a ser simplesmente a pressão manométrica. Outro fato importante é o seguinte: embora você precise
da pressão no centroide de área A para calcular a força hidrostática total que age na superfície submersa, este ponto do centroide não é o ponto de aplicação da força. Para determiná-lo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Para determinarmos, portanto, as coordenadas x' e y' do ponto de aplicação da força hidrostática total na superfície submersa, você deve compreender inicialmente o seguinte fato: o torque ou momento da força hidrostática total em relação ao eixo x e, portanto, y' é o braço da alavanca, é igual à soma das contribuições infinitesimais dos torques promovidos por cada força infinitesimal dF em relação ao eixo x. O torque promovido por cada força infinitesimal dF em relação ao eixo x é simplesmente YdF, em que dF é PdA. Muito bem? E, portanto, basta somar todas as contribuições infinitesimais. Observe nessa expressão que y' é o braço da alavanca, que forma um ângulo de 90 graus com a força, justificando o produto y' vezes F. Portanto, vamos desenvolver essa expressão. Então, nós temos que y' vezes F é igual a integral de y que multiplica a pressão P, que é a pressão ambiente, mais ρgh. Muito bem? Logo, nós temos que y' vezes F é igual a integral de P0 y dA, estou fazendo a distributiva, mais a integral de ρ vezes g vezes h. H é y seno de θ e vezes y ao quadrado. Muito bem. dA. Logo, y' vezes F é igual a pressão ambiente sai da integração. Portanto, P0 integral de YdA. Observe o quadro, mais ρg e seno de θ são constantes, portanto, saem da integração. Então, nós temos ρg seno de θ integral de y ao quadrado dA. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Logo, y' vezes a força hidrostática total é igual a P0 que multiplica, observe o quadro, YC vezes a área A, mais ρg seno de θ que multiplica IXX, em que IXX representa o segundo momento de área em torno do eixo x, dado pela integral de y ao quadrado dA. Sendo assim, y' vezes F é P0 y do centroide vezes a área A mais ρg seno de θ vezes IXX. Pelo teorema dos eixos paralelos, IXX é dado por I x circunflexo x circunflexo mais y do centroide ao quadrado vezes a área A, em que I x circunflexo representa o segundo momento de área padrão em torno do eixo x com origem no centroide de área A. Muito bem. Bom, sendo assim, a gente obtém que y' vezes F é igual a P0 vezes A vezes YC mais, fazendo a distributiva, ρg seno de θ, y do centroide ao quadrado vezes A, mais ρg seno de θ e x circunflexo. Muito bem? Logo, y'
vezes a força F é igual a P0 vezes A vezes Y do centroide mais. Observe agora o seguinte. Eu posso substituir o seno de θ vezes Y do centroide por H do centroide. Portanto, vai ficar assim, ó, ρ vezes G vezes. Seno de θ Y do centroide é H centroide. Portanto, sobra ainda um Y centroide vezes a área A, mais ρ G seno de θ vezes o segundo momento de área padrão em torno do eixo X com origem no centroide. Muito bem. Logo, y' vezes F é igual. Então vamos agora analisar esses dois termos. Eu posso colocar YC vezes A em evidência. Portanto, YC que multiplica P0 mais ρ vezes G HC, tudo isso multiplicando a área A. Portanto, vamos ver se eu não esqueci de nenhum termo. YC vezes A que multiplica P0 mais ρg HC. Muito bem. Mais ρg seno de θ e x circunflexo. Muito bem. Perceba agora o seguinte. P0 mais ρg HC é a pressão no centroide de área A. Portanto, a gente obtém aqui o seguinte. Y' vezes F é igual à pressão PC vezes a área A. PC vezes a área A é a força F. Portanto, YC vezes F mais ρg seno de θ vezes o segundo momento de inércia padrão em torno do eixo X com origem no centroide. Muito bem. Bom, a partir de agora, eu posso, enfim, isolar Y' a fim de determinar essa coordenada de posição do ponto de aplicação da força. Então, Y' fica dado por F vai dividindo, portanto, nós temos o Y do centroide mais ρ G seno de θ e x circunflexo sobre a força F. Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Se admitirmos agora que a pressão ambiente atua do outro lado da superfície, o seu efeito deve ser anulado. Consequentemente, este termo fica um pouco mais simples. Com efeito, observe o quadro. Anulando o efeito da pressão ambiente, a pressão no centroide fica dada por ρg HC e, portanto, F é ρg HC vezes A. Eu vou levar este resultado aqui. Então, aqui nós temos ρg HC vezes A. Eu vou passar este termo dividindo. P0 foi eliminado, portanto, ρg HC vezes A dividido por ρg HC vezes A, eu cancelo. E sobra apenas Y do centroide. Agora mais. No denominador, nós temos, portanto, neste termo, ρg HC vezes A. Logo, eu vou simplificar ρg com ρg. No denominador, fica apenas A vezes HC. No entanto, HC é igual a YC vezes o seno de θ. Logo, trocando HC por YC vezes o seno de θ, eu simplifico o seno de θ. Resta, portanto, no denominador A vezes YC. Logo, neste caso, Y' fica dado por Y do centroide mais o segundo momento de área padrão em torno do eixo X com origem no centroide sobre A vezes YC. Muito bem? Então, observe no quadro a expressão obtida,
a partir do raciocínio realizado. Note também que a coordenada y' do ponto de aplicação da força é diferente da coordenada y do centroide. De fato, y' é maior que yc. E este resultado já era de se esperar, pois a pressão aumenta com a profundidade h, deslocando o ponto de aplicação da força para uma posição mais abaixo, mais inferior, em relação à posição do centroide. Muito bem? Observe no quadro uma última vez as expressões obtidas, toda a análise realizada. Vamos agora desenvolver um raciocínio análogo na determinação de x'. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já já estou de volta. Dando sequência, vamos, portanto, determinar agora a coordenada de posição x' do ponto de aplicação da força hidrostática total sobre a superfície submersa. Para fazer isso, eu vou recorrer a um raciocínio análogo ao que fizemos há pouco. Sendo assim, observe o quadro. A partir de agora, nós temos que o torque ou momento da força hidrostática total em relação ao eixo y e, portanto, o x' é o braço da alavanca perpendicular à direção de aplicação da força, justificando o produto ilustrado no quadro, é igual à soma dos torques infinitesimais produzidos pelas forças infinitesimais dF em relação ao eixo y. Portanto, nós temos a integral de x vezes a pressão P dA. Muito bem? Vamos, portanto, desenvolver a expressão x' vezes F é igual à integral de x que multiplica a pressão ambiente P0 mais ρ vezes G vezes H, e aqui nós temos dA. Sendo assim, x' vezes F é igual à integral de P0 x dA, já fazendo a distributiva, mais a integral de ρ vezes G vezes x vezes H é y seno de θ, muito bem, dA. Observe a expressão obtida, um pequeno cálculo realizado. A pressão P0 é uma constante, portanto, x' vezes F é igual a P0, que multiplica a integral de x dA. Já compare com essa expressão ilustrada no quadro, mais ρg seno de θ são constantes, portanto, saem da integração. Então, ρg seno de θ multiplicando a integral de xy dA. A integral de x dA, ela é justamente x do centroide vezes a área A. Portanto, vamos ilustrar este fato. A integral de x dA é igual à posição x do centroide vezes a área A. Muito bem. Sendo assim, nós vamos obter que x' vezes F é igual a P0 vezes x do centroide vezes a área A mais ρg seno de θ vezes, a partir de agora, nós temos IXY. Portanto, eu posso escrever no quadro que IXY é igual à integral de x vezes y dA. Muito bem. Logo, x' vezes F é igual a P0 x do centroide vezes a área A mais ρg seno de θ, que multiplica pelo teorema dos eixos paralelos. Eu posso escrever agora a seguinte igualdade: IXY é igual a I x circunflexo y circunflexo mais x do centroide vezes y do centroide vezes a área A. Logo, nós temos ρg seno de θ multiplicando I x circunflexo
y circunflexo mais xc yc vezes a. Logo, x' vezes f é igual, fazendo a distributiva, P0 xc vezes a mais. Agora nós temos ρg seno de θ que multiplica xc yc vezes a área A mais ρg seno de θ que multiplica I x circunflexo y circunflexo. Observe no quadro, portanto, a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. A partir de agora, eu vou efetuar uma pequena mudança neste termo. Portanto, x' vezes f é igual a P0 xc vezes a mais. Perceba o seguinte, o y do centroide vezes o seno de θ é justamente o h do centroide. Portanto, eu vou ficar com ρg xc vezes a área A que multiplica y do centroide vezes o seno de θ é justamente o h do centroide, mais ρg seno de θ vezes o i em questão. Muito bem. Agora, x' vezes f é igual. Nesta soma, eu vou colocar xc e a área A em evidência. Portanto, xc que multiplica P0 mais ρg h do centroide, muito bem, que multiplica a área A mais ρg seno de θ vezes o i em questão. Muito bem. Agora, perceba o seguinte, mais uma vez. A pressão ambiente P0 ou pressão atmosférica mais ρg h do centroide é justamente a pressão no centroide. A pressão no centroide vezes a área A nos dá a força hidrostática total. Logo, eu vou obter que, a partir dessa igualdade, o seguinte, então nós temos xc vezes a força F mais ρg seno de θ vezes I. Isolando o x', nós vamos obter, portanto, enfim, uma expressão que nos permite determinar o seu valor. F vai dividindo, portanto, x' é igual a xc, mais, então agora nós temos ρg seno de θ e x circunflexo y circunflexo sobre a força hidrostática total F. Então, observe no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Vamos agora admitir a seguinte situação. Imagine que a pressão ambiente esteja atuando do outro lado da superfície submersa. Neste caso, conforme vimos no cálculo anterior, eu vou eliminar o efeito da pressão ambiente. Portanto, a força F é dada por PC vezes A. Consequentemente, se eu eliminar a pressão ambiente, a força F fica dada por ρ vezes G vezes HC vezes A. Portanto, neste caso, nós vamos obter a seguinte expressão: x' é igual a xc mais, substituindo a força F por ρg/HC vezes a área A, ρ vezes G eu vou simplificar. Portanto, resta no denominador simplesmente HC vezes A. HC vezes A. Só que HC é o y do centroide vezes o seno de θ. Logo, eu simplifico o seno de θ e no denominador fica apenas a área A vezes y do centroide. Logo, nós vamos obter x' é igual a xc mais I
x circunflexo y circunflexo sobre y do centroide vezes a área A. Então, observe mais uma vez no quadro a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Enfim, vimos neste estudo todas as expressões necessárias para a determinação completa da força hidrostática total que age em uma superfície submersa em um líquido em equilíbrio estático. Lembre-se que a força hidrostática total é sempre perpendicular ao plano delimitado pela superfície. No próximo vídeo, eu vou resolver um exercício, um exemplo relacionado a este estudo. Até a próxima!